A segunda temporada de X-Men 97 chegou ao final na madrugada dessa quarta para quinta-feira com um nono episódio intitulado Survival of the Fittest, ou A Sobrevivência do Mais Forte, do Mais Apto, que foi o grande lema do Apocalipse, que foi de certa forma o vilão dessa temporada, mas ao contrário do final da primeira temporada, em que eu estava muito empolgado, animado para o que viria a seguir, agora eu estou com bastante medo do que vai ser apresentado a partir da temporada seguinte. O que é uma pena, considerando o frescor que X-Men 97 apresentou dentro da Marvel, dentro dos estúdios que têm apresentado filmes e séries live action cada vez mais modorrentos e na mesmice. É inevitável retornar à demissão polêmica do showrunner Paul DeMaio que aconteceu em 2024 após o lançamento da primeira temporada. Ele culpa a Disney, dizendo que os sabotaram por apoiar os direitos LGBTQI, dizendo que ele viu comportamentos absurdos dos cabeças da Disney durante a produção da série, enquanto a Disney diz que foi feita uma análise interna e eles ficaram chocados com o que descobriram de comportamento abusivo e tóxico de Paul DeMaio. Ele nega tudo até hoje e apesar de que a segunda temporada já havia sido escrita, o final ainda não. Eles mudaram bastante o final e tiveram que alterar todos os roteiros que vieram anteriormente para se encaixar com o que o novo showrunner gostaria de fazer, e já que se tornou inviável para ele se manter na produção. E quando vem um novo showrunner com novas ideias, eles não têm tempo suficiente para reescrever tudo e tentam adaptar o que já havia sido feito, acaba se tornando e acontecendo quase sempre que aconteceu nessa segunda temporada. Uma temporada um pouco confusa, pouco coerente, com bastante pressa em desenvolver os seus conceitos e pouco tempo para desenvolver e aprofundá-los. Talvez a gente nunca saiba quem de fato está certo nessa briga, mas a grande vítima foi X-Men 97, já que o seu novo showrunner Matthew Chauncey tem em seu currículo os nada impressionantes What If e Mrs. Marvel. E apesar de que de fato ele só vai comandar a série como um todo a partir da terceira temporada, ele já ditou bastante os rumos e alterou o que Bodemeyer tinha visualizado nessa segunda temporada. E isso fica bem óbvio, você vê que vários dos conflitos apresentados aqui se tornam inacabados, conflitantes e apressados em sua resolução. Isso não quer dizer, é claro, que é uma desgraça, são personagens queridos, pré-estabelecidos dentro da própria animação dos anos 90, da primeira temporada de X-Men 97, ou dos quadrinhos, alguns novos personagens que ganham seus momentos para brilhar. Arcos que mesmo subutilizados têm a sua gênese mais provocativa e desafiadora dos X-Men. Especialmente a primeira temporada, que tem um pouco mais a mão, o peso e a ideia inicial de Boldemaio é bastante promissora, mostrando os X-Men em núcleos diferentes de passado e futuro lidando com a origem de Apocalipse, conseguindo interligar isso com o cliffhanger da temporada anterior. Toda a apresentação de Ensabanur, especialmente a sua relação com o Magneto e Xavier, que é sempre um núcleo muito interessante de se assistir pela química dos dois, a inteligência dos personagens, consegue carregar bastante a trama desses momentos iniciais, mas além do fato da gente ter esperado 2 anos para ver o que aconteceu com aquele cliffhanger, com o que acontece na segunda metade da temporada, é como se nada disso tivesse peso e a gente se sentisse de certa forma até atraído pela resolução que vem nesses conflitos. Porém, apesar de termos momentos muito ricos e multifacetados com esses personagens, como ela se conclui, quase descartando essa trama, não somente faz com que nos sentimos traídos, como mostra bem como há uma ruptura ideológica entre quem idealizou essa temporada. Engraçado que há um pequeno filler no meio, no episódio 5, que é a clara divisão da temporada, em que mostra o Wolverine com o seu time X, como o Dentes de Sabre, indo atrás do Adamantio para voltar a se sentir poderoso e não mais vulnerável com as suas garras ósseas originais. É o episódio pior avaliado da temporada, com 7.8, mas eu gostei bastante. Consegui trazer um pouco de protagonismo para o Wolverine, para personagens que são bastante subutilizados ou até esquecidos dentro dessa mídia, além de uma aventura mais isolada, sem um pouco daquela questão de salvar o mundo e megalomania, apesar da ação dela se resolver novamente bem qualquer coisa, bem apressada. E infelizmente cenas de ação mal trabalhadas, mal coreografadas acabaram sendo a norma dessa temporada, tanto em questão de como elas são filmadas, desenhadas e até pelas suas consequências. É como se somente usar X-Men queridos com seus poderes e seus rostos fosse suficiente para fazer com que a gente se empolgasse, sentisse o perigo, a urgência da situação, e não é bem assim. Me chateia muito como várias tramas são introduzidas e apressadas em sua resolução dentro de um próprio episódio ou então esquecidas depois de terem sido apresentadas. Um exemplo é o episódio em que o Xavier fica revivendo a morte do Magneto
para tentar descobrir como poderia salvá-lo, e isso é rapidamente descartado no futuro, sendo que o roteiro obviamente estava introduzindo ali o massacre, que depois é completamente esquecido, e claro, o episódio é bacana por conseguir introduzir um pouco a Polaris, uma personagem que eu gosto, conseguir ver um pouquinho mais dela em ação, mas também é um momento de brilho muito único, as coisas são sugeridas ou introduzidas e esquecidas para o futuro, isso para mim é um trabalho de roteiro, de coerência, de continuidade bastante porco por parte de X-Men 97. A gente acaba ficando com a impressão de que as tramas, os personagens, suas questões pessoais e com outras figuras são bastante inconsequentes e vagas, como se elas não tivessem peso, profundidade. E aí, após essa rápida introdução, depois dos episódios do meio, o desenho consegue se encaminhar para o seu arco, para o seu núcleo final, que é essas relações da vampira com o Gambit, que já era bastante sabido e previsto seu retorno, a ameaça de Apocalipse e também outras questões paralelas que são introduzidas, como por exemplo a relação de Scott e Jean com seu filho Cable. E é aí que as coisas desandam legal em todos os eixos. O retorno do Gambit, que deveria ser épico, marcante, já havia sido um pouco prejudicado para quem acompanha a série através das redes sociais, pois já era bastante óbvio e sugerido, mas o que me deixa bastante triste é como eles trabalharam com a vampira nessa temporada, que como eu já falei é a minha mutante favorita. Eles esvaziaram basicamente toda a tensão, toda a tragédia que viria por trás desse retorno e a relação e como isso significa, o que isso significaria para a Rogue. O desenho apressa tanto a resolução dos conflitos e o encontro dos personagens que você não tem tempo para refletir, para sentir o pesar e o quanto aquilo significa para a Vampira e para o Gambit. Você não consegue amadurecer e sentir de fato sentimentos que deveriam ser muito mais profundos. E é como se o roteiro tentasse nos empurrar a sentir o que os personagens estão sentindo através de diálogos forçados, rápidos e expressões dos personagens, e não pelo que de fato é mostrado na narrativa. O desenho não consegue dar tempo porque eles estão fazendo tu reencontrar alguém que tu ama após a morte e rapidamente já vem para cenas de ação ou frases de efeito que em nada corroboram para a relação dos dois. O mesmo acontece na relação entre Jean, Scott e Cable, que deveria ser uma relação tão complicada de pais e filhos, mas ela basicamente se resume a eles dois nas costas do Cable falando: filho, estamos aqui se precisar, filho, você precisa de nós, e ele, o Cable todo taciturno, carrancudo, de poucas palavras, com uma cara de tristeza, mas sem de fato mudar nada. Isso se repete tanto durante a temporada que se torna até cômico. É como se eles estivessem sempre perseguindo o Cable de fundo, falando: ei filho, como é que você tá? Não sei o que, e ele: tudo bem, eu não sou mais aquele garoto. E segue sem aprofundar de fato. É como se os roteiristas lembrassem que precisam desenvolver ou incutir essa trama dentro da história, mas não fizessem nenhum esforço para isso. E isso, infelizmente, é a tônica de todas as questões mais psicológicas dentro dos X-Men, o que é uma pena, já que as relações entre eles, a sua psique, as questões de preconceitos sociais são um grande forte dos X-Men e não somente como um desenho de ação, uma história épica. E isso acaba culminando no episódio final que nunca se decide entre ser um embate entre os mocinhos e Apocalipse ou então X-Men, X-Factor e X-Force, e como ele não decide por conta própria, acaba sendo meia boca nos dois, tanto em roteiro, mas especialmente no desenvolvimento e na direção da ação, que é bastante picotada, sem inspiração, sem planos de fato que empolguem aquilo. É como eu falei anteriormente, como se ele estivesse satisfeito em mostrar personagens que gostamos soltando poderzinho. E eu que esperei a Vampira ter um pouco de destaque durante toda a temporada, após os primeiros 7 episódios em que ela mal aparece, quando isso acontece não há recompensa. É bastante insuficiente e broxante. Ela vive basicamente como uma donzela atrás do Gambit, da mesma forma que na primeira ela viveu muito orbitando o Magneto Magnus. A Vampira é uma das personagens mais complexas, mais trágicas e interessantes do universo dos X-Men, e como ela é tratada acaba sendo um símbolo de vários outros personagens, a própria Jean Grey,
São pequenos arcos isolados que de vez em quando vão dar algum destaque para eles, mas que nessa segunda temporada foi bastante enfraquecido em relação à primeira, já que justamente o que havia sido construído na temporada inicial é descartado de modo rápido aqui. Você sente não, você vê rapidamente que não era essa a ideia inicial do primeiro showrunner em questão do Apocalipse, e ele acaba sendo assim como vários outros personagens bastante subutilizado e descartado. Eu acho, inclusive, bastante injusto e irresponsável que, para ter o Gambit de volta, o sacrifício da vampira seja substituído pelo do Kurt, pelo nosso Noturne, apesar de ser bastante nobre vindo de um personagem com a sua natureza. Eu acho que não faz sentido narrativo e, novamente, não mostra a personagem se lamuriando ou triste por ter perdido o seu meio-irmão e ali meio feliz, melancólica com o Gambit. De novo, falta tempo, falta meditação dentro do desenho para você sentir o impacto que aconteceu. É como se eles fizessem um desenho, ninguém dá bola, e uma ação migra para outra muito rapidamente, sem a gente conseguir sorver, absorver e curti-la tanto num entretenimento mais básico quanto num envolvimento emocional mais profundo. Claro que as mortes dos X-Men não costumam ser tão fatalistas quanto a do Homem-Aranha em si, e esses personagens mais clássicos fazem bastante falta, especialmente o Magneto, que traz todo aquele peso, aquela inteligência, aquele antagonismo, as relações com o Xavier, até como era com o próprio Apocalipse, eles devem retornar, mas vários outros personagens que também seriam mais protagonistas e poderosos dentro dos quadrinhos são muito ignorados aqui. A Tempestade é uma questão ofensiva. Eu penso que quem gosta da personagem bastante vai se sentir muito decepcionado, já que ela é uma figura de apoio, um acessório, quase um adereço figurativo dentro dos X-Men. Enquanto o Bo deixou claro que a ideia era mostrar ela como líder do Instituto Xavier no momento, mas claramente alguém na Disney ou o novo showrunner não corroborou, não concordou com essa iniciativa. Por isso que X-Men 97, que surgiu tão inovadora, criativa, desafiadora, um frescor dentro da Marvel, nem parecendo o mesmo estúdio que fez os live actions e séries recentes, me deixa com a pulga atrás da orelha para o seu retorno, se de fato ela vai manter as virtudes e qualidades que a destacaram tanto em 2024. Espero estar errado e que X-Men 97 recupere o seu prumo e seus melhores momentos. Para essa segunda temporada, ainda recomendo, mas com muito menos afinco e empolgação que a temporada 1.